Muito bem, essa é a nossa última aula da disciplina PGEE 936, Eletromagnetismo Avançado, do segundo semestre de 2017. E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre dispersão, né? Continuando o que a gente falou na última aula sobre propagação em meios materiais. Na última aula a gente falou de atenuação, né? Devido às ressonâncias que podem ocorrer, né, na matéria. E agora um outro fenômeno importante é o de dispersão. Dispersão sempre ocorre quando o índice de refração ou função permissividade depende da frequência. Isso torna a velocidade de fase dependente da frequência, e se você injeta um sinal, né, composto de vários harmônicos, cada um com a sua velocidade de fase e uma frequência distinta, então você vai ter, quando você recompor, uma réplica um pouco distorcida do sinal de entrada, né? Então, nessa aula de hoje a gente vai dar uma revisada rápida, né, no espectro de uma função qualquer, especificamente funções físicas, né? Funções que são funções reais. Vai ver algumas propriedades da transformada de Fourier, dessas funções, né? E aí a gente vai propagar uma função de espectro limitado, de banda limitada, no meio dispersivo, e vai, nesse contexto, identificar velocidade de fase e velocidade de grupo, né, ao reconstruir o sinal na saída. Ele vai fazer algumas ilustrações de propagação em meios dispersivos, né, quando se tem em geral, na aproximação de cálculo de velocidade de grupo, a gente imagina que a velocidade de grupo pouco varia com a frequência, mas se ela variar com a frequência, um efeito forte de dispersão, como o nome está dizendo, ele vai poder identificar bem, certo? O que vai ser exatamente dispersão, a gente poder visualizar, né, esse efeito. Bom, observem que se você está no vácuo, né, o número de onda é relacionado à frequência de uma forma linear, o número de onda plana, ou seja, índice de refração unitário, né? A gente agora, a partir desse momento, a gente vai vamos desprezar efeito de perdas. Perda já foi considerado, né, anteriormente. A gente vai considerar agora que o meio não tem perda, do que as perdas são desprezíveis. A gente quer ver esse efeito apenas da questão da dependência em frequência da velocidade de fase. Então, se você tem um meio material que nós vimos anteriormente, que nós temos ressonância, né, se você olhar a parte real do índice de refração, né, ele vai ter uma característica mais ou menos assim, né? Essas são regiões de ressonância, ômega 1, né, ômega 2, ômega 3. Então, se a gente faz um gráfico do índice de refração versus frequência, a gente observa que o índice de refração depende da frequência, e perto das ressonâncias a variação é violenta, né, é muito rápida, ela aumenta, diminui, né, e assim por diante. Longe da ressonância, você tem uma função aqui que tem pouca variação, mas essa variação tem de ser levada em consideração. Você realmente quer calcular, por exemplo, os limites, né, de transmissão de informação em canais de comunicação, né? Então, por menor que seja essa variação com a frequência, ela influencia, né, a capacidade de transmissão de informação em canais de comunicação. A gente vai ver por quê, já. E é isso que a gente quer poder entender. Ou seja, se você tem um meio, né, dispersivo, n é a função da frequência, a constante de fase, né, a gente vai chamar de beta nesse caso, né, porque a gente reserva o k para o número mais geral, que é o número complexo. Né, a constante de propagação, a constante de fase seria a parte real de k, tá certo? Então, no meio não tem perda, cai igual a beta, né? E passa a ser apenas um fator novo que aparece aqui, que é o índice de refração vezes ômega sobre c.
né? As perdas são desprezíveis, né? Bom, quais são as consequências desse índice de refração variável com a frequência, né? Ora, no vácuo, a velocidade de fase, quer dizer, a velocidade de fase em geral é, por definição, ômega sobre o número de onda, né? No vácuo seria o K0. Ora, K0 é ômega sobre C, né? Então, ômega sobre K0 vai dar C, que é constante independente da frequência. Qualquer frequência tem a mesma velocidade de fase. Então, o único meio, rigorosamente, em que você não tem dispersão alguma é o vácuo. Qualquer outro meio material vai ter algum nível de dispersão, né? Porque se você tem agora um meio dispersivo, que vai calcular agora a relação entre ômega e o número de onda, que a gente chama de beta, né? Agora vai dar o quê? Ômega sobre o número de onda, que agora tem um N na frente do ômega sobre C, e vira uma velocidade C sobre uma função da frequência, e que você tem uma velocidade de fase dependente da frequência, né? Então, se você tem um sinal, certo? Real, né? E você vai propagar esse sinal no meio dispersivo, né? Você na entrada joga uma função f, na saída você joga uma função g. Para você, como isso vai ser uma propagação, o canal, para você propagar, você tem que estar... esse sinal em geral, por exemplo, o sinal de áudio, né, tem uma banda até 15, 20 kHz de frequências, né, de frequências de 0 a 20 kHz, certo? Se você vai transmitir isso através de um guia de onda, né, o 20 kHz não passa no guia de onda, dependendo do guia de onda, né? Então você vai ter que modular essa função, né, com uma portadora que pegue o espectro de frequência, jogue no espectro de frequência de transmissão do meio dispersivo. Daí você transmite, e você tem o sinal de saída, e você demodula o sinal e obtém o sinal de saída, né? Então, o que você faz é decompor o sinal, seja ele original ou modulado, né, em componentes de Fourier, né, f de ômega, né, e você propaga individualmente cada frequência, e nós sabemos cada frequência, se você tem uma onda plana, no caso, né, vai se propagar com o fator de propagação temporal exponencial de j ômega t e um fator espacial menos j beta z, e para z igual a L, que é o comprimento do canal, você vai ter exponencial de menos j beta L. Então você tem uma componente de Fourier na entrada f, na saída uma componente de Fourier g, que é simplesmente linearmente relacionada a f, sistema linear, né? E daí você tem... propaga cada componente de Fourier com uma velocidade, né? E quando você recompõe, então você decompõe f em componentes de Fourier f de ômega, propaga cada uma com velocidade, agora só que cada velocidade é c sobre n, né? Como cada componente para uma dada frequência, a velocidade de uma componente de Fourier vai ser bem específica, né? Vai ser variável com a frequência. Então, você pega a superposição G e forma G de T e demodula e obtém a informação que você quer propagar. Então, a questão é essa. Dispersão, o que é? Cada componente de frequência chega na saída com um defasamento específico, distinto, né? Então, você tem uma cópia mais ou menos distorcida de F, né? Certo? Então, como eu falei, o procedimento de propagação de um sinal, né, pacote de informação num canal qualquer, é modular com a frequência de portador do ômega c, por exemplo, né? São cosseno de ômega ct. A gente vai ver isso em termos de espectro de Fourier deslocado no espectro de frequência, como a gente vai ver já. Gera a função modulada, propaga S através do canal, e na saída você usa um circuito de demodulação para recuperar a informação, né? Você tira a portadora, né? Você demodula, tira a portadora e você obtém o sinal original, né? Vamos só ver mais ou menos como é que é essa... Ou seja, precisamos lidar com decomposição de uma função em seu espectro de Fourier para poder avaliar o que vai acontecer quando você propaga cada componente de Fourier e recupera na saída o sinal, né? Precisa saber qual vai ser a velocidade, já que cada componente de Fourier tem uma velocidade de fase específica,
Quando você tem um pacote de velocidades, qual é a velocidade, afinal de contas, que vai surgir do outro lado? Então, essa é a questão. A gente vai ver que essa velocidade é chamada velocidade de grupo e a gente pode identificá-la com base nas propriedades dispersivas do canal de transmissão. Então, por exemplo, em geral, a função que você quer transmitir, sendo ela real, tem um bit de informação, por exemplo, função localizada, então você pode calcular a transformada de Fourier usando essa expressão conhecida. Esse fator é arbitrário, você pode botar 1 sobre raiz de 2π e a transformada inversa aparece 1 sobre raiz de 2π aqui, ou você pode botar o 2π aqui e aqui aparece 1 na frente. Então, a forma como se define essa transformada pode ser qualquer uma, você pode botar um fator de escala na frente. O importante é que você vai ter um espectro, Esse espectro vai ter, isso aqui é uma função f sendo real, f pode ser um número complexo, dependendo de como qual é a fase do sinal, porque quando você modula, você afeta a fase do sinal, é uma função real. Então você vai ter módulo e fase. Se a função é real, então ela tem essa propriedade, o conjugado dela é igual a ela mesma. E se a gente pegar a expansão de Fourier e calcular o conjugado, você vai ter conjugado de f exponencial de menos j ômega, você aparece menos j aqui, certo? E igualando essas duas coisas, e aqui se eu faço uma mudança de variáveis, ômega' igual a menos ômega, aqui vai ficar f conjugado de menos ômega', aqui. Menos ômega vira mais ômega'. D ômega' é menos d ômega, fica um menos na frente, e a integração muda de sinal, de posição. Invertendo os limites, você fica com f de conjugado de ômega', j ômega', essa variável muda, isso aqui na realidade é menos ômega, exponencial de ômega, tanto faz se você bota a linha ou não, certo? Então, se você iguala essas duas expressões, você observa que a expansão é única, Então, f conjugado de ômega, se eu mudar aqui o sinal, é igual a f de menos ômega. Essa é a propriedade do espectro de uma função real, certo? F de conjugado de ômega igual a f de menos ômega. Se você usar módulo e fase, decompõe módulo e fase, Então, f conjugado, digamos que a função eu já escrevi aqui antes, eu acho. Deixa eu ver. A função é da forma f de ômega, igual a módulo de f de ômega, magnitude de fase, exponencial de j φ f, que também é uma função de ômega, Então, o fato de f conjugado de ômega ser igual a f de menos ômega, então vamos calcular aqui o f conjugado. Esse é o conjugado. E f de menos ômega simplesmente módulo de f de menos ômega, exponencial de j φ f de menos ômega. Quais são as propriedades que a gente obtém, Primeiro, que o módulo é uma função par. E a fase é uma função ímpar, que fase, esse número é real, Então, o segundo é φf de menos ômega é igual a menos φf de ômega. Então, você teria aí mais ou menos esse comportamento aqui. Aqui está o módulo, são par, espectro limitado, aqui dá a fase. Além disso, tem algumas propriedades importantes da transformada de Fourier,
Então, se você comprime no tempo, você alarga no espaço de frequência e vice-versa. Vou mostrar aqui rapidamente, tá? Algumas simulações, tá? Você tem aqui, deixa eu abrir aqui um pouquinho. Aqui está um exemplo, né? Aqui a função temporal do lado esquerdo, comprimida no tempo, né? Então ela tem alta frequência, porque ela tem variações rápidas, né? No tempo, então você tem frequências aqui, espaço de frequência. Você tem a transformada de Fourier, o módulo, né? Alargado. Se você vai e alarga no tempo, né? Você comprime nas frequências. Então, quanto mais lenta é a variação temporal da função, para variar suavemente, né? menos componente de frequência você vai ter no espectro de frequência. Né? Tem frequência zero e uma pequena faixa estreita em torno de zero. Né? Essa é uma propriedade importante. Tá? Muito bem. Bom, então, como eu falei anteriormente, para você transmitir um pacote de informação num canal específico, né, você tem que colocar esse pacote numa faixa de frequências que o canal propaga. Né? Guias de ondas retangulares, por exemplo, eles têm frequência de corte, né, abaixo da qual ele não tem propagação. Então, você tem que pegar... Se você tem uma faixa de frequências, que, por exemplo, você quer transmitir informação num guia de onda que transmite gigahertz, né, se a sua informação é kilohertz, sinal de áudio, por exemplo, então você tem que pegar essa informação, jogar, né, deslocar o espectro de frequência para gigahertz, para transferir através do canal. Né? E como é que se faz isso? Modulando, né, o sinal. Né? Então, o que a gente faz? Né? Você pega o sinal e modula, ou seja, você faz pega um detector, tá certo? Adiciona dois sinais, F e cosseno, e pega o sinal soma e joga num detector quadrático, ou seja, que ele eleva ao quadrado o sinal. Então, quando ele eleva ao quadrado o sinal, uma das componentes é um produto de duas funções. Né? Então, você pode gerar essa função. Essa função, né, a transformada de Fourier do sinal modulado, né, pode ser calculado facilmente. Né? Você aqui primeiro decompõe o cosseno, né? A portadora tem frequência ômega c, né? Então você lembra que o cosseno de ômega ct decompõe em exponenciais complexas. Né? Então, o que acontece? Quando você calcula a transformada de Fourier, você vai ter f exponencial de j ômega ct vezes exponencial de j ômega t, e um outro termo, f exponencial de menos j ômega ct exponencial de j ômega t, dividido por 2. Então, na prática, né, isso aqui, por exemplo, a integral de 1 sobre 2π, né? Integral em dt, f de t, exponencial de j ômega mais ômega c vezes t, é a transformada f calculada em ômega mais ômega c. Né? Então, se você for ver, o S de ômega, né, o sinal modulado, vai ter 1/2 de f de ômega mais ômega c, mais f de ômega menos ômega c. Tá? Que significa, né? Se você tem um sinal que tem, originalmente, a função f tem uma banda limitada em frequência, né? Você, no fundo, isso aqui você deslocou em torno de menos ômega c, e aqui você deslocou em torno de mais ômega c. Então, o seu sinal, tá certo? Ficou com parte foi deslocado para ômega c, parte para menos ômega c. Né?
Então, a frequência negativa tem um significado apenas que o espectro está do lado negativo, mas isso aí também propaga no canal, né? A frequência positiva e negativa é só um artifício matemático, né? Para a gente poder reconstruir sinais. Tá? A fase continua sendo a função ímpar, né? Tá certo? Então, você tem uma função, a fase é uma função ímpar, né? S mantém as mesmas propriedades, né? Porque se F é o espectro de uma função real, tá certo? Então S vai ser também o espectro de uma função real, né? Como nós construímos, tá certo? Então vai ter essa mesma propriedade. A fase vai ter uma função ímpar e aqui você tem uma função par, né? Com o espectro deslocado. Vamos dar uma olhadinha aqui nas simulações. Tá? Deixa eu talvez... eu posso talvez aqui dar um exemplo de eu deslocando, né, os sinais, tá certo? E olhando aqui para a fase, né? Você desloca, que é ômega c. Isso aqui é o espectro original de uma função limitada, uma gaussiana, né? Então está o dobro. Demora um pouquinho para calcular, certo? Ele não está muito gostando dessa função, né? Bom, isso aqui tem alguma coisa estranha aqui. Deixa eu modificar a função original aqui, que tem alguma coisa errada. Deixa eu botar a função cosseno ômega ct original, né? Certo? Da portadora. Deixa eu calcular de novo. Vamos dar uma olhada aqui. Pronto, está aqui. Aqui está. Então você tem aí variando, deslocando em frequência, né? A fase era zero, tá certo? Quando a frequência é zero, a função f tem fase zero. Deveria ter alguma fase aqui, não sei porque não está aparecendo a fase aqui. Deixa eu ver, não, Ah, não, porque está plotando outra coisa, desculpe. Está plotando argumento de S. Ah, não. Deixa eu botar a função seno aqui, daí a gente vai poder ver essa fase, né? Nesse exemplo específico, a fase é zero porque a função é totalmente real, né? Certo? Então, é uma função real, então a fase é... Talvez se eu botar seno, aparece uma fase aqui. Seno. Modular com a função seno, nós teremos aí alguma fase. Muito bem, deixa eu só... Frequência zero. Ômega c igual a zero, acho que ele calcula, né? Ah, não, aí vai zerar tudo, não pode. Não vai funcionar. Vamos botar aqui um deslocamento qualquer, só para a gente ver a fase e o módulo direitos. Então você tem aí o deslocamento e mostrando a função fase que é ímpar, né? A fase da função. É menos π sobre 2, depois passa a ser π sobre 2, quando você muda a frequência, certo? A fase seria π sobre 2, né? Mas quando você muda a frequência, muda o sinal de frequência, ela muda para menos π sobre 2. Tá? E você desloca o espectro limitado de uma certa quantidade, certo? Muito bem, então... Bom, então, só resumindo, né? A função modulada tem um espectro que tem as mesmas propriedades, né? Módulo é par, fase da função modulada é ímpar, né? Bom, então isso são as propriedades de espectro de uma função real. Vamos agora conceituar essa questão de velocidade de propagação. Velocidade de fase nós já sabemos o que é, né?
originalmente definida, a velocidade de fase é a velocidade com que um observador se moveria com a frente de onda para ver a mesma fase. Isso quer dizer, certo? Não quer dizer que é a velocidade de propagação de informação em si. Né? Bom, então, vamos calcular, então, vamos propagar um sinal através de um canal dispersivo e ver o que acontece na saída, né? Na entrada, você tem uma função do tempo em z igual a zero, na saída em z igual a L. Primeiro, ele decompõe no espectro de Fourier. Então, você vai ter aqui o espectro S de z igual a 0 ômega, e na saída S de z igual a L ômega, lembrando que cada componente de Fourier vai se propagar aqui mais ou menos como sendo uma onda plana, com aquelas propriedades que nós já conhecemos, né? Vamos chamar esse S de z igual a L, SL de ômega, S de z igual a 0, S0 de ômega, esse é S maiúsculo, né? E cada componente de frequência se propaga de acordo com aquele fator de propagação exponencial de menos J beta L, né? Então, na entrada, você tem S de entrada, a transformada inversa, digamos assim, certo? Na verdade, isso aqui é J ômega T, tá certo. Exponencial de J ômega T de ômega, né? E na saída você vai ter SL exponencial de J ômega T de ômega, você calcula essa transformada inversa para ver de que forma essas funções se parecem, né? Como é que eu comparo uma com a outra, qual foi o tempo que decorreu entre entrada e saída. Né? Vamos calcular S na saída, certo? Isso aqui é SL, né? É S0 exponencial do fator de fase. Bom, vamos ver, se o meio não tem dispersão, né, a função beta é simplesmente ômega sobre C. Então, jogando beta aqui nessa expressão, o que acontece? Você vai ter integral de exponencial de menos J ômega sobre C vezes L, que é o beta, né? Exponencial de J ômega T. Então, você pode simplesmente combinar essas duas exponenciais. Ômega T menos ômega L sobre C de ômega. Então, isso na realidade é o quê? S0 de T menos L sobre C. Ou seja, a função, a saída, né? Se na entrada é f de T cosseno de ômega CT, na saída vai ser f de T menos L sobre C, cosseno de ômega T menos L sobre C. Ou seja, a velocidade, né, para propagar no comprimento L foi C. Então, a velocidade de propagação do sinal foi C, né? SL de T é uma réplica exata de S0, né? Então, você tem mais ou menos essa propriedade aqui, certo? Você tem um pacote de ondas se propagando, né? Desse jeito, certo? Então, isso aí é o sinal modulado, né? É uma função de espectro limitado, produto de uma função mais ou menos, digamos, uma gaussiana, vezes uma função que é cosseno de ômega CT, você tem uma portadora de alta frequência, então oscilações rápidas dentro da oscilação mais lenta do pacote de informação que está aqui, certo? Então aí está a propagação, é assim que ela se dá, né? Eu posso... demora um pouquinho para calcular, por isso que tem esses... Então é assim que se propaga o sinal no meio não dispersivo, né? A velocidade... Todas as componentes de frequência viajam com a mesma velocidade da luz no vácuo, né? Então você tem aí, ou então baixíssima dispersão, mais ou menos todo mundo tem a mesma velocidade, né? Muito bem. Vou fazer agora o segundo caso, o meio com meio dispersivo, né? Vamos admitir agora, em princípio, que o sinal tem banda estreita em relação à frequência da portadora, ou seja, o sinal ocupa uma banda de frequências, né, de largura delta ômega muito menor que a frequência central ômega C. Né? Então, nessa situação, nós temos que, se a banda de frequências é pequena,
né? Então, o beta varia, né? No espectro, o espectro S de ômega, né, vai ter uma largura, certo? Vai estar, lembre-se que ele vai estar deslocado em cada região, tá certo? Mas vai ter uma largura em torno de ômega C da ordem de delta ômega, né? Tanto aqui atrás, tá certo? Uma banda estreita, né? Então, em toda essa faixa de frequências ou nessa, beta pode ser aproximado como sendo beta no centro, aproximadamente, mais primeira derivada da função beta de ômega, né? Em ômega igual a ômega C. E observem que isso aqui tem dimensão de inverso de velocidade, né? Vamos chamar isso aqui de VG. Vamos chamar isso de velocidade de grupo, que isso vai dar informação do pacote em si. Como o pacote viaja, a gente vai ver por quê. Mas vamos já dar o nome, né? Agora, velocidade de grupo. Ou seja, é o inverso da derivada de d beta de ômega, ou, alternativamente, VG igual a d ômega de beta, em beta igual a beta C, que é o valor central da constante de fase, né? Tá? Ou você calcula d beta de ômega e calcula o inverso da velocidade de grupo, ou calcula diretamente d ômega de beta, expressa ômega em função de beta, e calcula a velocidade de grupo diretamente. Né? Bom, então, quando eu faço essa aproximação, eu linearizei algo que é não linear, né? Linearizou, isso só vai ser válido numa estreita faixa de frequência, isso é razoável em muitas situações. Então, a gente linearizou agora, então você ficou com beta de ômega, agora é beta central, mais uma função linear de ômega. E o sinal de saída vai ser simplesmente agora, né? S0 exponencial de menos J beta L, né? Que vai ser beta C L. Exponencial de menos J, isso aqui vezes L, certo? Que dá esse fator aqui. Tá? E na saída você calcula a transformada de Fourier para obter o sinal. Né? Então, observe que, agora, usando a propriedade de SL, né, é igual a S0, né, exponencial, que está aqui em cima, tá certo? Então, você vai ter o S0 está aqui, que é a combinação de duas transformadas deslocadas. Né? Aqui está ainda sem linearizar a função. Então, se você tem F ocupando uma faixa estreita, você pode escrever essas integrais. Observe que, por exemplo, essa integral aqui, quando envolver essa função, vai ocorrer só na região de existência de F, que vai ser lá do lado positivo, né? Em torno de ômega C. Essa outra integral só vai ocorrer do lado negativo, em torno de menos ômega C. Tá? Então, a gente pode fazer aí, na realidade, duas integrais. Essa está centrada em ômega igual a menos ômega C. Então, na prática, a gente integra, ou seja, a integral de menos infinito a mais infinito vai ser só integral em torno dessa região. Aproximadamente, né? Pode ser um pouco maior que isso, tá certo? Mas só para indicar que a gente está na região negativa. Certo? Observe que a gente tem que aplicar uma frequência ômega C que desloque o suficiente, né? Se você não deslocar o suficiente, você vai ter aliasing, que é um efeito conhecido, certo? Você tem que separar na frequência totalmente os espectros, né? Dos dois lados, como a gente fez aqui. Né? Tem que separar bem, tá certo? Para evitar que aconteça isso aqui, ó. Você está numa região em que eu não separei, demorando para calcular, hein? Come on. A gente tem os dois espectros aqui, está muito alto o valor, mas estão aqui misturando, né? Está misturando os dois. Então, a frequência tem que separar razoavelmente bem para você poder recuperar adequadamente, usando filtros depois, né? Um filtro da frequência ômega C, né? E você vai conseguir obter o sinal de saída. Bom, então, uma integração é realizada na região negativa, outra na região positiva, né? Essa função é dominada só nessa região.
E aí a gente tem que fazer observações sobre a função beta também, né? Como é que ela se comporta do lado negativo e positivo para fazer sentido o que a gente faz. Observe que propagação no sentido positivo, que é o que a gente está fazendo agora, implica em isso ser um sinal, isso aqui ser um sinal oposto. Né? Então, na região de frequências positivas, você vai ter exponencial de j ômega t, exponencial de menos j beta ômega, quer dizer, propagação no sentido mais z. Se eu for para o lado negativo, né, frequências negativas, a gente tem que manter o mesmo sentido de propagação. Então, se ômega for menos ômega, né, exponencial de j ômega vezes exponencial de menos j ômega, então eu tenho que fazer uma mudança também na constante de propagação para ela mudar de menos j para mais j, de forma que eu tenho agora, isso aqui significa propagação no sentido mais z. Essa diferença do argumento temporal em relação ao argumento espacial quer dizer propagação no sentido mais z. Se fosse soma, era propagação no sentido oposto. Então, quando eu faço ômega e menos ômega, eu tenho de mudar beta, né, o sinal de beta. Quer dizer, beta tem que ser uma função ímpar, né, da frequência. Certo? Beta tem de ser uma função ímpar da frequência. Para frequências negativas, eu tenho que mudar de sinal. Ou seja, como beta de ômega, ômega sobre c, índice de refração de ômega, isso aqui mudando de sinal vai dar menos ômega c, n de menos ômega, e para que eu tenha essa propriedade, n tem que ser uma função par, certo? Então, nessa escolha da gente, n é uma função par, né? Ok? Bom, então se você vem para cá e muda o sinal, então beta, em essência, beta é uma função ímpar de ômega, certo? Então, se eu mudar o sinal dessa, se eu fizer uma mudança de variáveis, né, e fizer aqui ômega linha, ou seja, ômega igual a menos ômega linha, e jogar aqui, eu vou mudar o sinal disso aqui, né? Aqui vai ficar menos de ômega, aqui vai ser beta de menos ômega, vai virar menos beta de ômega, né? E assim por diante. Aqui vai mudar de sinal, certo? Então, o que nós temos fazendo essa mudança, né? Então, como é que fica a integração? Vai ficar mudando o sinal disso aqui, vai ficar mais, aqui fica menos. D ômega fica menos D ômega linha. F fica F de menos ômega mais ômega C, né? Que tinha antes F de ômega mais ômega C, fica F de ômega menos ômega linha mais ômega C. Em evidência, fica menos aqui dentro. Menos J ômega linha T e exponencial da função beta de menos ômega, que é menos beta de ômega, então ficou menos aqui na frente. Sabe? Ele ficou mais. Né? Certo? Então, mais uma vez, esse menos inverte a posição de integração, você vai ficar com F de menos ômega é o F conjugado, aquela nossa propriedade que a gente falou anteriormente, exponencial de menos J ômega T, exponencial de J beta ômega, e isso é o quê? O complexo conjugado, né? Está aqui, F, exponencial de J, exponencial de J, exponencial de menos J. Né? Ou seja, essa integral é idêntica à outra. Né? Você tem a função... Então, a primeira função é o complexo conjugado. Tá? Esta é o conjugado dessa. Tem que ser, porque essa função é real. Certo? Então, uma delas é o complexo conjugado da outra. Né? Mas, na verdade, podia ser um pedaço dessa... Né? Essa podia ser totalmente imaginária, um pedaço dela era o complexo conjugado. Mas o que acontece, essa função como um todo é o conjugado dessa aqui, para você ter uma função real, é o que a gente esperaria. Certo? Então, basta calcular essa integral, calcular a parte real, multiplicar por 2, você tem a função na saída. Tá? Certo? Então, o resultado aqui é a primeira integral complexo conjugado da segunda, né? Então, o sinal de saída vai ser a parte real da integral da segunda integral, que é isso aqui. Então, agora a gente vai fazer a expansão linear, certo? Faz a aproximação que a gente fez agora há pouco. Tá? Acho que isso aqui eu tinha feito antes, mas está repetido aqui, né? Nós já fizemos isso antes. Vamos botar menos J beta, vai ser menos J beta. Tá, menos J beta C. Tá?
Menos J beta L, né? Menos J beta C mais ômega menos ômega C sobre VG. Então, esse aqui é o beta linearizado vezes L. Certo? Vamos agora calcular, né? Mudar a variável. Vou chamar isso aqui de ômega linha. Ômega menos ômega C, ômega linha. Né? Quando ômega vale isto, ômega linha vale menos delta ômega. Então, a integração muda de menos delta ômega até mais delta ômega. Né? Fica f de ômega linha. Ômega vira ômega linha mais ômega C. Está aqui. Certo? Exponencial de menos j beta C mais ômega menos ômega C, ômega linha. Está aqui. De ômega linha. Né? Então, observando o que é isso aqui, né? Então, observe que tem tempo que não depende da variável de integração. Este é uma parte, e este aqui é beta vezes L, né? Também não depende. Então, você botando ômega C, T, do lado de fora da integral, ômega C em evidência, ômega C com ômega C cancela, fica beta L, né? Que é o termo que tinha aqui, beta CL. Certo? Esse é o termo que fica fora da integral. E dentro da integral você fica com f de ômega, exponencial de j ômega t, está aqui, menos L sobre VG. Tá? Que é transformada, em vez da função f, né? No tempo t menos L sobre VG. E aqui você tem a portadora, a parte real disso aqui é o quê? É o cosseno de ômega C calculado nesse tempo aqui. Isso aqui é a função real, parte real é a parte real da função complexa, que está aqui. Né? Então, é esse aqui, exponencial de j ômega C t menos, isso aqui é um menos, né? Menos beta sobre ômega. Observe que beta sobre ômega, né? Beta é ômega sobre a velocidade de fase, né? Então, no centro da frequência central, beta sobre ômega é 1 sobre a velocidade de fase, né? A velocidade de fase é o quê? Ômega sobre beta, né? Ômega sobre K, no caso. Né? Então, você tem a velocidade de fase no centro do espectro de frequências, na frequência da portadora. Né? Então, você tem o sinal como tendo a portadora, né? Identificada como tendo velocidade de fase VC e o pacote tendo velocidade VG. Certo? Então, então você vai se perguntar qual é a velocidade de transporte de informação. Né? A gente vai visualizar já. Certo? Vai ser, na realidade, a velocidade do pacote. O pacote como um todo, né? Quando você recupera isso aqui sai, tá certo? Essa informação sai. E a informação que você recupera é essa aqui. É f deslocado de um tempo L sobre VG, ou seja, a velocidade de propagação do pacote foi VG. Né? A sensação que dá quando a gente observa o sinal se propagando, quando a velocidade de fase pode ser bem maior, por exemplo, que a velocidade de grupo, né? A velocidade da luz, às vezes, né? Próxima da luz, isso aqui pode ser menor que a velocidade da luz, né? É você ver a portadora dançando, tá certo? Deslizando dentro do pacote, né? Como a gente vai ver agora. Certo? Então, só para a gente, antes de mostrar, o que quer dizer? Quando você tem um meio dispersivo, você olha para o diagrama. Você olha para o diagrama ômega beta. Né? Você olha para o que a gente chama de relação de dispersão. De que forma a frequência no meio varia com a beta. Ou seja, é aquela relação beta igual a ômega sobre C vezes N. Né? Essa função aqui, ômega de beta. Né? No meio não dispersivo, a relação é linear. Certo? O vácuo, por exemplo. Né? Ou um meio de baixíssima dispersão, você vai ter uma região linear, né, de dispersão. Certo?
Então, a VG é a derivada de ômega em relação a beta e VC é a relação entre ômega e beta. Essas duas coisas são iguais. A reta, né, tem derivada constante, que é a velocidade de propagação, tanto VG como VC. Se o meio é não dispersivo, por exemplo, isso aqui é a relação de dispersão para um plasma ou para um guia de onda retangular, por exemplo. Né? Ele tem uma frequência de corte, né? Certo? Então, você não tem nada acontecendo abaixo dessa frequência. Né? A coisa só começa a acontecer a partir de uma frequência e a função, a relação de dispersão não linear, né? E isso, quando a frequência fica muito alta, a tendência é que esses sistemas sejam parecidos, né? A velocidade, isso aqui vai assintoticamente tendendo a uma reta, né? Mas num ponto qualquer da curva, certo? Você tem diferenças entre velocidade de fase, que é a razão, né? Entre esse segmento aqui, que é ômega sobre beta, que dá como se fosse a tangente desse ângulo, certo? E a velocidade de grupo, que é a declividade nesse ponto. Observe que a velocidade de grupo, para esse exemplo, é menor que a velocidade de fase, né? Como deveria ser. Certo? Observe também que a velocidade de fase, às vezes, pode ser maior do que a velocidade da luz, que seria caracterizada por essa reta. Isso, de fato, acontece em guias de onda, né? A velocidade de fase é maior que a da luz. Mas isso apenas quer dizer que seria a velocidade de um portador fictício para ver uma fase constante. Não quer dizer a velocidade de propagação de informação. Tá? E a velocidade de grupo, por sua vez, é a declividade, né? Aqui é zero, a velocidade de grupo zero, e aumenta no máximo a ser igual à velocidade da luz no vácuo. Né? Então, quais são as observações que a gente vai ter? O sinal propaga com velocidade de grupo VG, baixa calcular o de ômega de beta, portadora anda na velocidade de fase, se VG não varia muito com a frequência, então SL é uma réplica não distorcida de S0. Observe que esse resultado foi obtido na aproximação em que a banda é estreita. Se a banda é muito larga, se cada comando de frequência tem uma velocidade muito distinta da outra, então você vai ter distorção, e a gente vai ver já o que isso causa, certo? Então, é exatamente isso. Se VG varia com a frequência, isso é verdade, sempre varia, né? Se a banda não for estreita, você tem o fenômeno de gorjeio, que a gente vai ver já. Né? Ou seja, a frequência, tanto espacial quanto temporal, varia com a coordenada ou com o tempo. Né? Ocorre a dispersão do pacote que a gente vai ver agora. Então, o gorjeio é isso aqui. Ó. Quando você tem um pacote de onda em que a velocidade de grupo é variável, certo? Você vê uma portadora, é como se tivesse uma portadora, o sinal composto, à medida que o tempo avança, ele se propaga no meio de transmissão, é como se a frequência espacial ou temporal variasse, né? Você observa que está aumentando, né? Nesse sentido, tá certo? Então, esse é o chamado de chirping, ou gorjeio, né? É como se fosse um assovio desse tipo aqui, né? A frequência vai aumentando, né? Um passarinho gorjeando, tá certo? É mais ou menos esse fenômeno que ocorre, né? Vamos dar uma olhadinha mais ou menos o que acontece, né, quando ocorre dispersão. Você vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai ilustrar mais com exemplos. Né? Tem um cálculo que tem lá no capítulo 7 do Jackson, que vocês podem observar, que é a propagação de um pacote de onda em um meio dispersivo. Né? Então, você tem aí... Como é que foi parar aí? Não está aparecendo aqui, não sei porquê. Né? Bom, as definições não estão aparecendo, mas a gente vai ver aqui o que acontece quando você tem a propagação de... Bom, nesse caso aqui, você tem um meio de dispersão quadrática, né? Em que por exemplo, né, no meio em que a relação de dispersão é daquela que eu acabei de mostrar, né, a frequência ao quadrado é mais igual a ômega de corte, chamar de... Não queria chamar de ômega C, também chamar de ômega
M, tá certo? Ômega M, que é esse valor aqui, mais ao quadrado, mais um A2 beta 2, né? Então, esse aqui é um exemplo, isso aqui dá ômega, isso aqui é beta, né? Quando a frequência é muito alta, de forma que isso aqui se torna muito grande em relação a isso, né? Então você tem que ômega é aproximadamente A vezes beta, né? Ômega sobre beta é igual a A. Então isso aqui deve ser a velocidade da luz, certo? No vácuo, né? Parâmetro C. Então a relação de dispersão é algo do tipo ômega 2 é igual a ômega mínimo ao quadrado mais C2 beta 2. Ômega mínimo, bom, e quando beta é igual a zero, ômega igual a ômega mínimo, né? Para pequenos valores disso aqui, a gente pode aproximar, tá certo? Só para dar uma ideia, né? Essa função é uma função complicada, né? Porque ômega igual a raiz quadrada, né? De ômega m ao quadrado, mais beta 2 C2, certo? Relação de dispersão, né? Para frequências pequenas, certo? Na região de pequenos valores de beta, nessa região aqui, certo? Mais ou menos, né? Ômega varia pouco, tá certo? Então, isso aqui é pequeno em relação a isso, eu posso botar isso em evidência, você vai ter ômega igual a ômega m, 1 mais C2 sobre ômega m ao quadrado, beta 2, isso aqui é aproximadamente ômega m, né? Mais C2 sobre ômega m ao quadrado, cancelou, beta 2. Então você obtém aí, na realidade, uma função ômega, chama-se de uma constante A, tá certo? Agora é uma nova constante A2, C2 sobre ômega m, né? Então, ômega é uma função quadrática, né, de beta, certo? Então, para meios que tem essa propriedade aqui, se você propagar um pacote gaussiano, certo? Pode-se mostrar que você tem, durante a propagação, um pacote gaussiano, cujas características se alteram durante a propagação. Então, é esse cálculo que é feito no capítulo 7 do Jackson. Então, se você tem um meio de dispersão quadrática, injeta um pacote temporal, né, gaussiano, nesse meio, modulado, né, você modula o pacote com a frequência da portadora, como a gente fez antes. Então dependendo, né, do espectro da faixa de frequência do sinal, então você pode ter um efeito forte ou mais fraco de dispersão, né? Então, pode-se mostrar que, sendo exponencial o pacote, então você continua sendo exponencial com alargamento e redução de amplitude. Então, é isso que a gente tem aqui simulado, né? As funções não estão aparecendo aqui por alguma razão, certo? Deixa eu ver aqui se ela aparece. 100%, né? Estou entendendo porque não estão aparecendo, né? Deixa eu ver aqui. Não estou vendo as fórmulas, né? Muito bem. Bom, aqui tem um exemplo, tá certo? De um pacote, deixa eu botar aqui, isso aqui vai ser tempo t igual a zero. Apareceu. Apareceu aqui, apareceram as funções, tá bom. Bom, aqui está a função que governa a propagação no meio quadrático desse tipo, tá certo? Aqui está a relação de dispersão, né? Eu vou aumentar um pouquinho para a gente poder ver. Aqui estão parâmetros, tá certo? Que definem, né? Aqui está a característica do pacote gaussiano se propagando no meio de dispersão quadrática. A característica aqui, primeiro, é complicado isso aqui, mas observe, a portadora tem uma frequência variável aqui, varia com o tempo, né? E com o espaço, tá certo? Então a gente calcula essas coisas, né? E eu vou aqui mostrar um pouquinho mais, tá certo? Deixa eu ver se posso... Ah, não, isso aqui é outra coisa, deixa eu ver. Deixa eu mostrar com mais detalhes. Isso aqui é o pacote sendo injetado no meio, tá certo?
Ele vai propagar ele, né? Deixa eu ver se está com a velocidade baixa aqui. Não, está a velocidade muito alta, né? Deixa eu só botar ele aqui de novo. Deixa eu mostrar ele devagarzinho, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo ver ele num determinado instante de tempo. Bom, ele está se propagando, né? Deixa eu aumentar a escala temporal aqui. Deixa eu alargar um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Está muito denso, né? Tá, é porque não dá para ver aqui. Deixa eu trazer ele para cá para a gente poder ver esse pacote melhor. Tá aqui. Então o pacote não dá para ver o gorjeio direito. O que a gente vai ver é o que acontece quando você tem dispersão, certo? O pacote vai se propagar. Como a energia não é dissipada, a primeira observação é que a energia na propagação do meio dispersivo, ela não é, a energia não é dissipada, né? Qualquer distorção que ocorrer, a energia tem que ser constante, certo? Então, por exemplo, a gente vê que o pacote de ondas se alarga, né? Então a amplitude dele tem que cair, de forma que a potência total é constante, né? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer isso direito, certo? Eu tenho que... bom, deixa eu ver se eu consigo ver. Não dá para ver direito aqui o efeito da dispersão. Bom, o gorjeio está mostrado aqui na figura que eu mostrei, né? Está aqui mostrado. Então, esse efeito aqui não vai... Eu quero ilustrar mais a dispersão do que o gorjeio, tá certo? Então, deixa eu mostrar, certo? Bom, deixa eu botar em T igual a 0. O pacote está injetado na entrada, só aparece um pedaço dele. Vamos propagar, vamos ver se eu consigo ver aqui. Bom, então o que acontece? Ele está ainda se mantendo o tamanho, observe a amplitude dele, né? E ele está lentamente diminuindo de amplitude e alargando, certo? Então, isso é dispersão. Então, literalmente, o pacote de ondas se dispersa à medida que se propaga nesse meio. Tá? Certo? Observe que é uma modulação de altíssima frequência, que não dá nem para ver os detalhes dentro da modulação. Né? Bom, vamos ver agora o efeito que isso causa quando você transmite, por exemplo, bits de informação num canal dispersivo. Né? Quando você faz isso, o que acontece? Certo? Né? Então, vamos fazer aqui. Tem 2 bits separados no espaço, tá certo? Né? E eles estão se produzindo numa fibra ótica, né? 2 bits de informação ou num guia de onda, certo? 2 pulsos, né? E eles estão separados, né, no espaço e no tempo também, né? Estão em tempos diferentes. Mas é bom a gente ver isso no espaço, como eles se propagam no espaço, e daí você, vamos ver se consegue fazer isso. Tá, eles estão já saindo da escala. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Ó, já estão lá embaixo, certo? Estou dando um zoom em X para poder seguir. Eles estão longe, né? Deixa eu só tentar... Não, esse aqui é outra coisa. Não, esse aqui não. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu colocar ele em T igual a 0 e ver se a gente consegue ver. Eu teria que ajeitar esses tempos aqui para poder ver direito. Deixa eu parar aqui um pouquinho. 0. Pronto. Lá estão eles, né? Então, observe que está ocorrendo dispersão e eles estão começando a entrar um na região do outro. Deixa eu dar uma parada. Eu vou dar um zoom aqui para a gente poder ver melhor. Deixa eu ver direito.
Está propagando ainda, né? Quero parar isso aqui, não consigo. Pronto, parou. Deixa eu dar deixa eu ver isso aqui mais na frente, dar um zoom aqui. Deixa eu botar ele mais para cá, certo? Pronto, tá. Eu vou agora aumentar um pouquinho a amplitude, dar um zoom em Y, para a gente poder ver direitinho os detalhes. Os dois pacotes já estão mais ou menos, deixa eu ver, 30, né? Já estão mais ou menos... Já, tem que aumentar aqui, peraí. Então, os pacotes já estão mais ou menos ocupando as regiões... deixa eu poder ver aqui. Já estão interceptando as regiões espaciais de cada um, certo? Deixa eu ver se a gente consegue ver aqui. Propagando, né? Então observe o batimento que acontece. Os dois pulsos estão virando aí vários pulsos, né? Deixa eu parar aqui. Deixa eu parar aqui. Cadê, rapaz? Tá difícil controlar aqui esse negócio. Onde é que tá? Onde é que foi parar? Tá aqui, né? Tá aqui. Deixa eu parar aqui. Aqui. Deixa eu parar aqui. Dá um zoom X aqui para ele poder ver o pacote, que ele foi lá não sei para onde, certo? Olha ele lá. Então mais para cá. Pronto. O pacote agora está virando vários pacotes. 2 bits, devido à dispersão, 2 bits estão se transformando em vários bits, né? Agora a gente pode ver o resto da evolução temporal do pacote, tá certo? Aí virou uma mistura que você não reconhece mais a informação original. Então a distorção foi tão grande, né? Eu estou criando vários bits agora de informação, né, ao se propagar o pacote no meio dispersivo, certo? Vamos esperar ele terminar para ver o grau de distorção obtido, né? Está indo embora, tá? Já tem 1, 2, 3, 4 lobos aí, certo? Bom, enfim. Esse é o efeito da dispersão, né? Primeiro, caracterizado pelo alargamento, né? Gorjeio, alargamento da região ocupada espacialmente, tanto no tempo quanto no espaço, ou seja, o sinal ocupa uma banda maior, né? E redução de amplitude para manter a potência constante, certo? Bom, então com isso, deixa eu ver se eu consigo parar isso aqui para ele ficar rodando. Assim que terminar, deixa eu parar aqui. Parou, né? Eu posso sair daqui agora. Bom, e com isso a gente termina essa última aula e conclui o curso, né, de Eletromag Avançado, versão 2017.2. Nos vemos oportunamente. Né?